chegou aí, sinta-se à vontade, então. Vamos conversar sobre esse cotidiano, como é que acontece, né? Como é que é no dia a dia? Será que é como no Facebook, a gente né? Fotinho com terninho, fotinho com ele de suspensóriozinho. Será que é só isso, né? Será que é sempre assim? Não sei, não sei, né? Eu nunca tive filho. E mais pra frente posso ter. Mas assim, é bom chegar na casa do irmão, meu irmão, minha irmã tem, né? É bom chegar lá, dar um cheiro, brincar, dar uma mordida na bochecha. Isso é bom, mas será que o dia a dia, como é que acontece? Então, a ideia é conversar sobre essas turbulências, sabe? Que vem com a chegada desse herdeiro, com essa bênção de Deus, né? Que muitos acreditam que são, e eu também acredito, né? A minha mãe dizia que os filhos a gente cria para o mundo. E aí já temos um problema. Já temos um problema seríssimo. Um problema seríssimo que muitos dos pais não conseguem absorver. Primeiro porque é difícil estabelecer uma reciprocidade em relação ao outro. É muito difícil a gente fazer sem esperar nada em troca. E com os filhos a gente espera a mesma coisa. A gente se entrega, a gente se lança, né? Toda a nossa prioridade é voltada para ele, né? E os pais esperam que com o desenvolver da criança, elas olhem e dizem, poxa, meu pai fez tanto por mim, vou fazer tudo por ele de volta, né? Então, muitos pais têm esse problema de deixarem os filhos ir, querem manter debaixo das suas asas, né? Mas vamos conversar sobre isso, tá? Primeiro ponto é que a gente pensa, né? Tem alguns casais que pensam que é a chegada do filho que vai completar, que vai trazer aquela ideia de, poxa, agora sim estamos completos, né? Estamos casados há tanto tempo, né? Chegou o momento de vir uma terceira pessoa para incluir, e é com essa vinda que estaremos perfeitos, é com essa vinda que estaremos completos. Muitos casais pensam dessa maneira, mas a questão é que a realidade, né? Como diz o filme, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? E o poder do ser humano de constituir um outro, cara, traz muita responsabilidade, né? Traz muita responsabilidade, traz muita mudança de rotina, né? Na real, não é muita, é toda mudança de rotina, toda, muda tudo, sabe? Eu tenho uma fala de um pai antes dele, eu tinha um eu, sabe? Agora eu meio que sinto que eu não tenho mais esse eu. Porque toda a nossa vida foi voltada para ele. Toda a nossa vida funciona para nada. E aí essa é uma primeira turbulência que acontece no relacionamento. É a sensação das pessoas, dos pais, não terem um sentimento de decidir a sua própria vida, sabe? Porque agora eu tô com uma criança, ó, outro agravante. Quando a família de ambos é muito invasiva, a família excede uma pressão ainda, né? Sobre esse casal, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, mas o casal quer fazer outra coisa, o casal quer criar ele de uma outra forma, o casal quer direcionar ele de uma outra forma, né? E aí então, eles têm um bebê, eles têm a família que querem que eles façam como eles desejam, né? E aí o casal tem a sua própria vontade, né? E nós temos o primeiro elemento de turbulência, que é a sensação de que, poxa, perdi a minha vida, sabe? Perdi a minha vida, perdi a minha liberdade. Eu ouvi uma mãe, ela dizer assim, outra questão, né? Eu ouvi uma mãe dizer assim, eu sou mãe 24 horas, isso me cansa demais. Depois de um processo psicoterapêutico, ela chegou a esse entendimento, né? Então, o que acontece? Essa outra questão
quando o filho nasce, os papéis, né? Os papéis que estavam guardados aqui no interior de cada um, do que é ser pai, do que é ser mãe, afloram. E muitas vezes esses papéis que afloram geram conflitos. Por quê? O meu papel de ser pai é trazer coisa para casa. E aí não há uma divisão. Não há uma divisão nos afazeres da casa. E aí acaba a mulher sendo mãe 24 horas. E a mulher é anulada. Sabe? A mulher que existe é anulada. Ela só é mãe 24 horas. Então, pode haver esse conflito. E às vezes essa mãe, ela também aprendeu com a mãe dela, né? Que ser mãe é ser essa mãe 24 horas. E aí mesmo que o esposo diga, poxa, vai dar uma caminhada, vai dar uma respirada, eu fico aqui com ele. Ela diz, não, eu vou ficar perto da minha cria, porque ela aprendeu assim. Então, um ponto interessante e muito importante para se lidar com essa chegada desse novato é ambos se desfazerem dos seus papéis, dos seus ideais de pai e construírem os seus ideais próprios. Porque muitas vezes aquele papel que a gente absorveu como ideal hoje não cabe tanto assim. Naquele tempo foi o melhor que eles puderam fazer. Ok, legal, beleza, maravilha. Dei uma pausa. Ok, voltou. Os pais sempre fazem o melhor que podem. Sempre. Né? Ninguém pensa, não, eu vou ser um mau pai de propósito. Não. Todo mundo se ajusta da melhor forma. Mas não é porque o seu pai ou a sua mãe agiu daquela forma que você vai agir assim hoje. Atualize esse papel. Que bom nesse papel. Poxa, meu pai era assim, era assado. Poxa, minha mãe era assim, assado. Isso é bom. Vou ficar com isso. Mas essas ideias aqui, ó, não cabem muito bem. E aí tem que atualizar esse papel que a gente tem na mente para não dar conflito na criação e para não dar problema. Porque as pesquisas dizem que 20 a 25% dos casais nos primeiros meses de criação do filho se separam. É um dado científico. Então, isso quer dizer de 2 de 10. Então, para você não ser um desses dois, desconstrua isso. Atualize essa sua ideia, esse seu ideal de pai. Porque muitas vezes praticar essa ideia literal, no sentido literal, 100%, pode trazer dano para a relação. Tá? Eu já falei daquela fala. Não, outra coisa, né? Outra coisa que vem com o filho, né? Com aquela coisa linda, guti, né? Dormir uma noite inteira, ninguém sabe mais, né? O casal não sabe, né? No primeiro ano, eu já ouvi falas de, poxa, no primeiro ano foi zoado, assim. Foi zoado porque a criança era violenta, né? Então, pensa bem, olha só. Pensando assim na atualidade. Um casal dormindo mal, com uma vida super acelerada como a gente está. E aí, isso pode ter agravante, tá? Pode ter agravante. Porque se a pessoa tem uma boa autoestima, até ela vai lidar com isso de uma maneira boa. Diz, poxa, eu tenho um novato aqui em casa, vou trabalhar para dar o melhor para ele. Mas, se a gente tem uma baixa autoestima, se a gente está com medo da vida, a gente vai pegar esse novato como um peso. E aí eu vou dizer, ai meu Deus do céu, já estava difícil antes. Agora tem mais um, então tem que trabalhar muito mais. E aí vai enrijecendo a pessoa. Vai enrijecendo. A exigência maléfica, ela enrijece a gente. Ela deixa a gente travado.
Ela tira a espontaneidade do homem e da mulher, sabe? Então, sem dormir, com uma vida agitada e dependendo do grau de exigência, esse casamento tá fadado à briga, ao fracasso. Tá fadado a um ambiente doentio. E a criança sente, gente. A criança sente demais. Por quê? Porque a criança não raciocina. O primeiro contato da criança é o sentir. Tu pode ver. Quando os pais estão conversando, a criança fica olhando, ela olha. E depois como é que ela chega? Ela chega, né? Não falando. A expressão deles é uma cópia dos pais, sabe? Então, a criança, no primeiro momento, nos primeiros anos de vida ali, ela tá sentindo tudo. Ela tá sentindo e ela tá vendo, ela tá observando. Um ambiente sem sono, com ansiedade, com exigência, vocês não só estragam o relacionamento de vocês, mas estragam a vida da criança. Porque as crianças tendem a pensar dessa forma. Por que os meus cuidadores estão brigando? Por mim? Eu sou a causa dessa briga, sabe? E aí a criança cresce com uma pessoa inadequada. Mas isso é outro assunto. Eu falo aqui sempre de autoestima, mas não vou falar hoje tanto. Hoje a ideia é a família e é pensar esse dia a dia do casal com a criança, né? Esse dia a dia que não é postado no Instagram, esse dia a dia que não é postado no Face, é esse dia a dia que tu não vai ver nas redes sociais. Esse é o dia a dia que acontece na vida real e que pode gerar sofrimento. Então, a ideia é a gente pensar sobre isso de uma maneira clara, tranquila, conversando, trocando ideia. Eu estou aqui falando há 15 minutos, mas fiquem à vontade, tá? Fazer um comentário, fazer uma crítica, qualquer coisa, tá? E a gente vai construindo. A ideia é construir conhecimento, construir entendimento sobre isso, né? Eu falo aqui sobre relações amorosas todos os dias, segundas e quintas eu faço lives, né? Para construir relacionamentos saudáveis. Então por isso que eu falo de dores, né? Eu falo da vida real, eu não vou ficar aqui falando de vida de Instagram, tá? Continuemos, gente, continuemos. Então, outra questão. A mãe nesse período de gestação, desde o primeiro momento que soube, né, até o nascimento, ela tem uma série de oscilações emocionais, como a gente sabe. Mas, porém, todavia, entretanto, ela, além dessas oscilações hormonais, emocionais, ela tem uma série de como é que eu vou dizer, mudanças na autopercepção. Posso dizer dessa forma, né? Ela se vê de uma forma equivocada e isso pode trazer sofrimento. E aí ela pode se ver, poxa, eu tô engordando, será que eu vou voltar depois? Será que o meu marido vai me querer depois? Será que o meu marido não vai me querer agora? Será que? E aí, essa autopercepção equivocada pode trazer monstros da pessoa, né? Assim como eu tenho os meus monstros, assim como vocês têm os seus monstros. Essa percepção ou essa autopercepção equivocada pode trazer alguns monstros para a mulher. E aí gera uma série de inseguranças na mulher. Mas os homens não ficam de fora, porque os homens ficam aquela ideia, né? Poxa, eu sou o provedor, vamos dizer assim. Na cabeça. Essa é uma ideia machista? Mas infelizmente na cabeça de muita gente é isso. Eu sou provedor. Eu sou provedor, não vamos fugir disso. Precisamos falar da vida real,
né? Eu sou provedor, então eu tenho que trabalhar, né, meu? É isso que eu ouço, né? É isso que eu ouço quando eu converso com as pessoas. Mano, eu tenho que trabalhar, né? E será que eu vou dar conta? O homem sempre pensa nisso. Será que eu vou dar conta? Tenho que comprar um carro maior. Ah, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou? Então, a insegurança pode ter raízes diferentes, mas os dois estão com insegurança. No homem se fala até na síndrome do Peter Pan, que é, em linhas gerais, é o homem que não quer amadurecer. E aí ele chega nesse momento e diz: ah, mas eu não queria ser pai, eu não queria ser pai. E isso realmente pode gerar uma separação, porque o homem não consegue. Essa síndrome do Peter Pan não é algo diagnosticado cientificamente, mas é algo dito, é algo popularmente foi popularmente falado, assim, especificado, assim, como a síndrome do impostor, né? E aí eu já ouvi casos, eu tava ouvindo um podcast sábado, do cara falando, poxa, eu hoje confesso, eu tava com a síndrome do impostor e meu casamento partiu, não teve como, e hoje eu reconheço e realmente aconteceu. Então, essa insegurança, aliado a aquilo que eu já falei, ansiedade, sem dormir, né, vida acelerada, a gente está aqui criando uma bomba relógio. A gente está criando aqui uma bomba relógio que muitas vezes a gente não para ver, muitas vezes a gente não para se perceber. E se a gente olhar para isso antes, ou se a gente olhar para isso durante, se você está com filhos agora, parar para olhar para isso agora, ainda há tempo. Ainda há tempo. Então, olhemos para essas questões. Olhemos para essas questões para mantermos nosso relacionamento. Porque filho é bom, filho é saudável, filho não tem contraindicação. A única contraindicação que pode ser poxa, filhão, a gasolina tá R$ 6, né? Quase R$ 6, né? A comida tá muito cara. Essa é a contraindicação. A fralda tá cara também, né? Talvez essa seja a única contraindicação, né? Mas fora isso, filhos são legais, são coisa boa. Então, gente, eu falei aqui 20 minutos sobre a vida real, a vida real de, né? Eu não sei se vocês têm algo a, a comentar, se é isso mesmo, se não se tem algo a acrescentar, né? Porque eu estou falando aqui pelos meus estudos, eu estou aqui falando com base nos meus atendimentos, eu estou falando aqui com base na observação dos meus amigos, assim. Eu nunca tive filho, né? Não tive até o momento. Então, estou falando aqui com base em histórias alheias, né? Então, se tiverem comentários, se tiverem contribuições, sinta-se à vontade, tá? Então, eu já falei aqui do contexto, de um contexto, assim, né? Um resumido contexto, tá? Resumido, porque eu aqui falei 20 minutos, tem muita coisa, né? Tem muita coisa para se falar. Mas, né? Vou partir para as ferramentas, né? Como fazer essa transição, né? Como transformar ou atravessar esse período que na vida real não é tão gostoso como no Instagram, como o Instagram fala. Como ultrapassar isso? Passar por isso, né? Primeiro ponto para a gente se pensar é autonomia. Thiago, autonomia? Não entendi. Eu vou explicar. Um relacionamento é feito de duas pessoas, né? Com as suas vidas, que decidem viver juntas. Apesar de elas estarem juntas,
elas têm a sua individualidade. E como eu já falei no início, que a vinda dessa terceira pessoa parece que meio que anula essa individualidade, um antídoto para lidar com isso é os dois terem a consciência de que eles precisam de um espaço para si. Os dois precisam ter espaços individuais para respirar. Os dois precisam procurar um espaço. Os dois precisam de uma autonomia para fazer algo para eles, não só para o bebê. Ah, o bebê é lindo, o bebê merece cuidado, o bebê é tudo pra gente. E não deixa de ser por você tirar uma horinha para dar uma caminhada, uma horinha para fazer outra coisa, uma horinha para dormir, uma horinha para não fazer nada. Não fazer nada e não ter na cabeça de que a qualquer gritinho, a qualquer barulho, tu tem que ir atrás para ver onde é que ele tá. Entende? Então, os dois precisam de autonomia, precisam de um espaço. E o segundo ponto que é muito, muito, muito importante é: não se culpe por isso. Ah, vou ser um pai ruim se eu quiser um tempinho para mim, quiser dar uma corrida, quiser jogar uma bola, ou até quiser tomar uma cerveja, ou até, sei lá, quiser jogar videogame. Vou ser um pai ruim? Não, não, não. Dividindo as tarefas, tem lugar para todo mundo. E sem culpa. Vocês lembram que teve uma live que eu falei que um problema clássico em casa é a não divisão de atividades? Vocês lembram? Não sei se vocês lembram, não sei se vocês estavam. Enfim, mas uma das lives atrás eu falei que um problema clássico dos casamentos é essa não divisão de atividades. Né? Essa não divisão de atividades, e quando um está trabalhando mais em casa do que o outro, vai dar conflito. Esse é um problema clássico. Problema clássico, e aparece e não se resolve por falta de comunicação. Aqui, com essa criança, com esse novato que está no grupo, é um aperfeiçoamento disso, entende? Vocês já tinham, ou o ideal era que tenham, né? Que já estivesse, né? Vocês têm as atividades definidas, né? Mais ou menos compartilhadas. Poxa, quando ele for fazer a comida, eu vou lavar a louça, né? Algo assim, coisas assim, né? Vocês já têm atividades pré-definidas. Então, com a chegada da criança, vocês aperfeiçoem, atualizem. Tá, nós temos as atividades de casa e agora com a criança, como é que nós vamos fazer isso? Tá, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos se ajeitar, né? Não se culpem por vocês quererem um momento para vocês, porque a falta desse momento é o que causa a estafa. A falta desse momento, a anulação de um espaço só para vocês é que causa essa estafa. Então, um antídoto para vocês passarem essa transição do momento mais turbulento com a chegada do filho é assim: é procurando estabelecer espaços individuais, espaço para vocês fazerem o que quiserem fazer, tá? Segundo ponto, extremamente importante. Segundo ponto, comunicação. Não espere, eu vou dizer, tá? Eu vou dizer, não espere que ele venha espontaneamente dizer: ai amor, tu tá muito ocupada aí, ou tu tá sobrecarregada com ele, tu quer que eu te ajude? Não, não espere isso. Não espere, peça ajuda. E olha só, eu vou voltar lá no início da live, tá? Eu vou voltar lá no início. Vocês lembram que eu falei? Desvinculem esse papel que vocês têm de pai e mãe, atualizem no agora. Vocês lembram? Eu vou linkar com isso agora. Muitas vezes a mãe não pede para o pai: me ajuda.
Não pede porque no ideal dela de mãe eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Percebe como esse ideal na vida real é esse ideal na vida real machuca o relacionamento, traz sofrimento, traz conflito, percebe? Eu vou dizer uma fala aqui, conselho para novos pais. Gravem isso, tatuem isso, Eu não vou dizer para tatuar, tá? Tatuem no coração, nas tábuas do coração. Papel de pai e mãe não existe escrito em lugar nenhum. Construam a família dos seus sonhos de acordo com o agora, de acordo com o que faz sentido a vocês. Tá bom? Para vocês não fazerem parte de um ciclo vicioso de sofrimentos e sofrimentos e sofrimentos. O que quer dizer com isso? Muitas vezes você pode dizer, eu tenho esse sofrimento e esse, que já veio da minha mãe, e que já veio da mãe dela, da minha avó, e que já veio da minha bisavó, e você vai querer repetir a mesma coisa. Faz sentido isso para ti? Não faz, então se não faz, então não pratique com a criancinha. Não repita. Não repita, por favor, não repita. Não repita. Se for para repetir, que repita sinais de afeto, de carinho, de atenção. Tá? Não repita coisas que não fazem sentido mais, coisas que só machucam a criança. E aí a criança vai crescer e ela vai machucar o seu neto, né? Então, quebrem esse ciclo. Quebrem. Não fique esperando, tá? O seu esposo vir te ajudar, peça, tá? Não fique presa ao seu ideal de mulher perfeita, de mãe perfeita, tá? Não fique presa. E eu vou dar aqui um outro toque, tá? Nem tá escrito aqui, mas eu vou dar. Homem, prestem minha atenção sobre comunicação, porque comunicação é o motivo número 1 das separações. Número 1, tá? Então, o homem, ele não entende as coisas como você entende. O homem, ele precisa ouvir várias vezes, para depois ele cair na ideia que ela queria isso, sabe? É muito difícil em uma maioria, tá? A maioria dos homens não entendem as coisas como a mulher quer. Às vezes a mulher joga, isso, né? Aquilo. E o homem tá viajando, não tá nem aí. Ele tá pensando se o Flamengo vai ganhar ou não vai. Poxa, mas o Gabigol. Será que ele tá pro jogo hoje? Sabe? Então, comuniquem-se com eles de uma forma mais clara. Fulano, tu tá me entendendo o que eu quero, o que eu preciso? Sabe? Comunique-se de uma maneira clara. Não jogue no ar. Não jogue, porque muitas vezes o homem não vai notar que você está acabada cuidando do filho, sabe? Muitas vezes o homem não vai. Outra coisa que a gente ouve em consultório. Mas ele sabe que eu não gosto disso e ele deveria ter notado que eu fiquei daquela forma. O homem não vai notar, não vai notar. A maioria das vezes ele não vai notar. Maioria, tá? E aqui eu falo de uma maioria de homens, eu não tô falando de todos, tá? Talvez o seu seja diferente. E que bom pra você, tá? Mas se esse chapéu que eu falei coube aí na sua casa, tá? Comunique-se de uma maneira melhor, tá? Outro ponto sobre comunicação. Além do cansaço físico, né? Que é o contexto que eu falei no início dessa live. Além do cansaço físico, reconheça a sua fragilidade emocional. E aí agora eu estou falando da sua comunicação com você mesmo, porque antes de eu me comunicar com o outro, eu devo comunicar comigo mesmo. Eu preciso saber como é que eu estou internamente.
Essa é a primícia básica e fundamental da comunicação. É eu comunicar-me. É eu ter uma comunicação interna fluida, a ponto que eu reconheço o que eu estou passando por dentro. Reconheça os meus medos, reconheça as minhas ansiedades, reconheça que eu estou pelo menos ao mínimo, no mínimo que eu esteja desconfortável. Tá, se não identifica que está ansiosa, se está nervosa, se não identifica o motivo, tá, ok, beleza. Mas pelo menos é importante que você identifique, poxa, estou desconfortável. Estou desconfortável. Porque se você não identificar esse desconforto, você vai largar esse desconforto de uma outra forma. E aí, largando de uma outra forma, pode ser queimando a comida, pode ser estourando na refeição, pode ser tratando mal o filho, pode ser tratando mal o esposo, entende? Então, antes, não antes, mas além do cansaço físico, é interessante reconhecer a fragilidade emocional, se comunicar internamente e saber, eu preciso de ajuda. Ou, eu preciso falar, comunique-se, falem das suas dúvidas, dos seus medos, dos seus conflitos. Poxa, tá cansativo esse papel de pai, né? É só pra mim? Ou é só pra... outro tá assim também? Poxa, tô... Não sei nem... Não tem nem mais palavra pra dizer como é que eu tô. Digam, nem que sejam para dizer que não tem mais palavras, mas expressem essa fragilidade emocional, porque é extremamente importante para que um fortaleça o outro. Porque às vezes nasceu um filho, sei lá, deu um intervalo de 1 ano, tá vindo o outro, sabe? E aí se essa base não é bem instruída, acontece, pode levar ao estresse pós-traumático, pode levar a uma série de complicações, né? Depressão e por aí vai. Então, reconheçam a sua fragilidade emocional, tá? O conselho aos novos pais, eu já disse, né? Os papéis de pai e mãe não estão escritos em lugar nenhum. Escreva os seus, tá? E, por último, gente, estamos na última página da minha colinha aqui, né? Aceite as mudanças. Por quê? Porque muitas vezes a gente está com aquela ideia da vida de solteiro, né? E não é nem a ideia da vida de solteiro, mas era a ideia da vida de casado sem os filhos, ou sem o filho. Muitas vezes a referência de felicidade era aquela, e a gente fica, poxa, a nossa vida lá era boa, né? Nossa vida lá era boa. Poxa, nossa vida lá, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, eu tinha aquilo outro. Então, atualizem isso. Atualizem, porque os estudos dizem que o casamento a longo prazo, e hoje em dia o casamento a longo prazo é mais de 20 anos, né? Casamentos longos, eles têm pelo menos umas 5 mudanças significativas, assim. E os filhos são uma dessas, tá? Então, nasceu o filho, é necessário atualizar esse nascimento. O que significa isso para nós? O que significa esse serzinho estar aqui acordando com a gente todo dia, né? Então é necessário atualizar, porque se a gente não atualiza se eu tô com uma ideia de felicidade antiga, mas o meu relacionamento tá rolando aqui hoje de uma forma totalmente diferente, eu vou adoecer. Eu vou adoecer. O sofrimento, o que é o sofrimento? Segundo a minha abordagem psicológica, né? A Gestalt terapia. O sofrimento é todo desejo não atualizado, né? Todo, toda situação de vida que eu continuo fazendo e não atualizo.
Ou então, situação de vida que eu parei de fazer, mas eu ainda sinto prazer, sabe? Então, toda vida não atualizada traz sofrimento, sabe? Poxa, eu toco trombone. Hoje eu não toco tanto como, poxa, há 10 anos atrás. 10 anos atrás eu tocava, assim, é um absurdo, assim. Tocava de manhã, tocava à tarde, tocava à noite. Tocava quando dava, tocava direto, assim. Não, eu vivia o trombone, né? Enfim, hoje, hoje eu toco, poxa, 20, 30 minutos e o dia que eu toco, né? Queria tocar mais? Queria. Mas no momento eu reconheço que essa é a minha realidade e eu tô feliz com isso. Eu me adequei a isso. Essa é a minha realidade. Mas, porém, todavia, entretanto, se daqui a uns meses eu sentir saudade. Sentir saudade não, eu sentir vontade de tocar mais trombone, de precisar estar mais perto do trombone, e mesmo assim eu continuar com esses 20 minutos, eu vou adoecer. De alguma forma eu vou adoecer, porque alguma coisa não vai estar encaixando, e aí eu vou estar desencontrado, e aí a gente adoece. Eu tenho um exemplo simples, simplíssimo, que é algo totalmente ajustável, mas na vida acontecem coisas bem mais complexas que a gente não atualiza e que tem. Então, gente, atualizem essa vida com esse novo ser. Qual é o conceito de felicidade agora em família? Atualizem isso, gente. Tá? Tornar-se pai e mãe não é só felicidade. A gente precisa reconhecer. E a gente precisa reconhecer e a gente precisa lidar com isso, né? A vida não é só felicidade, muito menos os filhos, né? Os filhos eles trazem muita felicidade, mas não só felicidade. O dia a dia, o ajuste, o cotidiano, ele é trabalhoso, né? O pai ele não vai se habituar a limpar o cocô do filho. Ele não vai gostar, né? Mas ele vai ter que limpar, vai ter que se ajustar. Então, ninguém bateu foto do. Ah, tô aqui limpando o cocô do meu filho. Não, ninguém bateu foto disso. Ninguém falou isso nas redes sociais. Mas os pais, eles limpam cocô, tá? E os pais limpam cocô, tá? Então, deixa eu contar aqui um fato que eu lembrei de um colega meu. Ele assim, pô, mano, meu filho é arteiro. E aí, o filho deles, eles ali em casa é o filho cocô. O filho disse cocô. E ninguém ligou, tava fazendo essas coisas. Nisso o pai sentou e ele cocô, nada. Daqui a pouco, daqui a pouco o filho imagina a cena, gente. Imagina a cena. Mas bate a foto agora no Instagram. Coloca no Instagram a foto. Cocô. Né? Então, a vida real é isso, gente. Cocô. A criança estava com necessidade ali, ela precisava, queria ser limpa, não foi limpa, ela precisava chamar atenção. Ela passou uma no cocô e passou uma na cara do meu colega. Isso acontece, isso é vida real, né? E aí a gente tem um ponto mais forte ainda, né? Que esse foi um tópico que a gente falou até com o Fábio aí que chegou agora, o psicólogo Fábio. Mas, sei lá, eu faço tanta live segunda que eu não sei se semana passada ou na outra, né, Fábio? Mas a gente fez sobre sexo. E um ponto forte aqui com a vida real da chegada desse bebê é que a recém-mãe, quando ela deu a luz e o bebê tá ali, a libido dela diminui. Então, se você não reconhecer isso, se você não tiver conhecimento disso, se você quiser exigir isso, vai dar brete. Vai dar brete. Vai dar brete. Vai dar problema. Então, teve filho, não exija, reavive o desejo. Não, agora eu acho que não é nem reavive. Mas vocês me entenderam, né? Tem pouco libido? Vocês ambos
tem que reanimar esse desejo, tá? Não tem mágica, não tem fórmula mágica, não tem comprimido, não tem nada. Os dois precisam encontrar caminhos de reavivar. E aí, para reavivar, é necessário ter paciência, tá? Ter paciência, porque se a mulher tiver nesse contexto que a gente está falando aqui, se ela tiver nesse contexto aqui, poxa, ela já tem um monte de coisa para lidar, né? O sexo tá lá em último, tá lá atrás do último, sabe? Mas se a mulher não tiver nesse contexto aqui que a gente conversou aqui na live, já é um ótimo começo. Já é um ótimo começo, né? Se ela não tá nesse contexto aqui, já é um ótimo começo, né? E aí é atualizar também. Eu falo sempre em atualizar. Por quê que eu falo sempre em atualizar? Porque o casamento é isso, né? É esse ajuste, é essa atualização diária. Porque a paixão ela morre com 2 anos. 2 anos de relacionamento, nem isso a paixão morre. Depois, filhão, depois, filhona. A Ana acabou de chegar aí. Depois é ajuste, é ajustar. Tem isso, tem aquilo, vamos. Como é que a gente vai fazer? Sabe? E essa perda de libido após a vinda do filho é um ajuste. É uma atividade diária. É, um, é uma tarefa de casal, uma tarefa comum, uma tarefa clássica de casal. É uma tarefa clássica, Thiago, ajustar a vida sexual após o filho, mas a gente não tem filho sempre. Tá, mas a tarefa de ajustar o relacionamento é uma tarefa comum. Porque se vocês não estão ajustando, quer dizer que tem muita coisa para ajustar. E muitas vezes, os filhos eles trazem isso, tá? O filho é bom, o filho é legal, mas muitas vezes os filhos eles revelam esse conflito que já tinha antes. O conflito que tinha antes da relação, a ausência de intimidade, a falta de comunicação, ou até o ciúme, né? Porque muitas vezes a mulher tem ciúme do esposo por conta do esposo olhar só para a criança. Ou muitas vezes o esposo tem ciúme da mãe por olhar só para a criança. Então, ciúme é questão antiga. Questão antiga, não é questão de agora. Ciúme tem a ver com insegurança, tem a ver com medo de rejeição, tem a ver com outras coisas, percebe? Então, a criança, ela revela. Teve comentário, deixa eu terminar aqui. A criança, ela além de requerer cuidados necessários, ajustes atualizados de acordo com o momento, ela muitas vezes pode revelar questões anteriores, tá? O Fábio colocou aqui, a mãe tem que cuidar do filho e tem que conciliar com o marido. Tá, eu entendi, Fábio. Eu conheço o Fábio, eu sei que o Fábio é um cara super em busca do ajuste. Mas esse Fábio, ele é perigoso. Ele é perigoso porque esse ele traz um ar de obrigação, de inflexibilidade. Isso que é o perigoso. Porque se a gente for pensando em comunicação, eu digo para Vivi, quando a gente tiver um filho, Vivi, tu tem que dar conta do teu filho e tem que ter um tempo para mim. Essa fala pode soar de uma maneira muito pesada. Às vezes não é nem o que eu quis dizer. Eu entendo que ela tá bem tenso para todo mundo, né? E eu entendo que que eu tô falando em ajustar, mas se eu falo dessa forma, saiu e vai criar um contexto e ela pode interpretar, entende? Então, mas eu entendi o que o Fábio disse. Eu só utilizei essa fala para colocar um outro exemplo, né? Porque comunicação é extremamente importante. Aquilo que eu falo, eu recebo, né? E se eu faço a pergunta certa, eu chego no resultado certo. Se eu faço a pergunta errada, eu chego num lugar que eu não queria. Eu trabalho numa casa de repouso, gente. Olha só como
a comunicação é poderosa. Eu trabalho numa casa de repouso e a gente tava fazendo bandeirinha pra festa junina. E aí, né, tem quadradinho e aqui faz o triângulo, né? Faz o triângulo. Aí eu dizendo pro senhor, eu disse, senhor, fulano de tal, né? Não vou expô-lo, ele aqui. Fulano de tal, corta na diagonal. E ele não cortava. Ele não cortava. Eu dizia, corta na diagonal, ele corta reto, cortava reto. Eu dizia, aqui, ó, eu botava o dedo aqui, ó, dizia, vem pra cá, ele cortava reto. Eu botava o dedo aqui, dizia na diagonal, ele cortava reto. Aí eu entendi que ele era caminhoneiro antes. Aí eu disse, seu fulano de tal, faz a curva. Aí ele, magicamente ele fez a diagonal que eu estava esperando. Então olha só como a palavra é poderosa. E como eu falando uma mínima mudança na palavra teve resultados esperados e não esperados. Entende? E assim é na relação. Quando eu falo que tu tem, quando eu falo que tu deveria, eu vou botando peso nas costas da outra pessoa. E aí é importante que a gente reveja essas falas. Pra gente não trazer mais pesos. Assim como a gente não quer peso, né? Que a gente não coloque peso nas costas do outro. E que a gente viva um relacionamento de uma maneira mais saudável. Porque já é tão difícil de viver um relacionamento, né? É difícil, não vamos dizer aqui, né? Não vamos brincar, né? Estamos aqui na segunda-feira, né? Tá frio pra caramba, né? Estamos aqui trocando ideia. Não, casamento é difícil. É bom, legal. Ter um acolhimento. Poxa, legal. É difícil. Então, não vamos trazer pesos, excessos ao outro, tá? Gente, era isso que eu tinha para comentar. Temos 11 minutos e se vocês não tiverem pontos a comentarem, a gente vai encerrar a live. Mas, se tiverem comentário, a gente comenta. Essa é a vida real de casais com filhos, né? Que, apesar de serem bons, apesar de serem dádivas, também trazem suor, né? Necessário suor de ambas as partes. Sem comentários, gente. Então tá, quinta-feira, estamos aqui novamente às 8 horas, tá? Muito obrigado pela companhia de todos, tá? E boa noite. Tchau.